e vem conferir a crítica do anime Vampire-chan Can Suck Properly. Bom, eu assisti um anime da temporada de outubro de 2025 chamado Vampire-chan Can Suck Properly, ou, a tradução livre, A Vampira Não Consegue Sugar de Forma Correta. O que seria esse anime? Seria a história de uma vampira que vive no mundo dos humanos, mas ela tem um pequeno problema. Ela não consegue sugar o sangue das outras pessoas. E para quem conhece minimamente a história de um vampiro, sabe que isso é muito importante. O principal alimento de vampiros é o sangue. A partir daí, ela descobre um colega de classe que coloca como objetivo ajudar ela a se tornar uma vampira competente. E por que esse anime chamou minha atenção? Primeiro, porque eu gosto muito da temática de vampiro. Eu acho todas as formas diferentes como eles trabalham os vampiros chamam minha atenção. Pode ser da forma mais clássica, pode ser das formas mais modernas, ou pode ser de formas diferentes. O que tem vampiro, por eu gostar muito da temática, chama muito minha atenção. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator seria a comédia, porque eu realmente vejo um potencial de pegar o personagem do vampiro e transformar ele numa certa comédia que pode funcionar muito bem. Aqui, numa comédia escolar, onde você tem essa brincadeira de uma vampira aprendendo a como ser um vampiro, poderia ser muito interessante. Infelizmente, eu tive o oposto de algo interessante. Eu tive algo que não saiu da mesmice de anime de escola. Eu tive um anime que, infelizmente, foi chato de assistir os 12 episódios. Para terminar, foi um sacrifício com personagens que não funcionam de maneira nenhuma. Mas antes de eu abrir mais esses pontos e falar porque eu não gostei deles, vale destacar. Para mim, uma das críticas que sempre é a mais difícil de fazer é quando envolve comédia. E esse anime, no fim das contas, ele não é um slice of life. Para quem não sabe o que é o slice of life, é um anime que acompanha o cotidiano dos personagens. Esse é um anime realmente de comédia. E por que é tão difícil fazer críticas sobre isso? Porque eu considero que a comédia, de todos os gêneros, ele é o mais pessoal. Obviamente, todos os gêneros, as pessoas podem gostar ou não de um filme ou do outro. Mas você consegue colocar materiais como base para poder falar por que algo é bom ou ruim. Aqui no caso da comédia é diferente, porque a comédia realmente pode ser a comédia mais boba do mundo ou a mais tentando ser inteligente do mundo. Vai dividir muitas pessoas do que elas gostam ou não. Vai depender do seu nível real de humor. Então pode ser que pessoas assistam Vampire-chan Can Suck Properly e adore ele. Para mim, foi um anime que não funcionou. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu vou destacar, a comédia. A comédia em si, a ideia da comédia não é ruim, porque ela não é apelativa como muitos animes faz. A comédia, ela não é uma comédia que ela fica totalmente tentando cair toda hora nos mesmos clichês que muitos gêneros fazem, mas ela é repetitiva e isso incomoda, porque a ideia deles colocarem a comédia dela, sugar o sangue dele, e a partir daí ele desmaiar ou ele sentir alguma pressão, começa a ficar repetitiva. E até eu sinto que as pessoas da escola, quando elas começam a tentar entrar na parte da narrativa, elas também deixam as coisas mais repetitivas. Então acho que esse é o problema da comédia para mim. Não que ela seja completamente ruim, ela até gera um entretenimento a ponto de não deixar o anime completamente inassistível. O problema é que eu não consegui dar risada, e em muitos momentos, pela repetição, até as pequenas coisas que eu estava gostando da comédia acabou me enjoando ao longo da obra. E em nenhum momento você vê que a autora ou autor dessa obra tentou revitalizar. Ela realmente seguiu o padrão de entregar algo. É aquela pessoa que sabe que não vai entregar algo incrível. Então ela faz tudo na comédia mediana para tentar agradar todo o público possível. Para mim ela não agradou. Foi um humor que não me agrada de maneira nenhuma. O outro fator que não me agrada seria que eles não sabem utilizar a vampira da maneira como eu gostaria. E aí, claro, é algo pessoal, porque você cria uma expectativa, só que eles nunca te prometeram isso. E aí a expectativa fui eu que criei. Mas mesmo assim vale destacar, porque o anime ele vai ter todas as situações de escola que você imagina. O episódio do festival, o episódio que eles vão ficar juntos sozinhos, todos os episódios que você imagina de clichê de escola, quase de romance, vai ter aqui. O que eu acabei pensando, já que vai ter esse clichê da escola, colocando uma vampira, você pode colocar situações diferentes, casos diferentes,
que podem deixar algo muito mais interessante. Explorar lados dessas histórias já clichês de uma maneira que você, como público, vai assistir e pensar: nossa, que interessante, realmente aqui funcionou porque é algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer nesse anime. Mas aí o que acontece? Ela ser vampiro ou não, na maioria das situações que colocam aqui em clichês de escola, não faz diferença nenhuma. Ela poderia ser qualquer personagem que iria funcionar da mesma forma. Isso acaba sendo um problema da obra para mim também. Porque os clichês não são um problema. As pessoas pegam a palavra clichê e utilizam ela como se fosse algo que automaticamente fosse algo horrível. Só que não. Clichê quer dizer que é algo que uma obra, um gênero, já usou tantas vezes que se tornou repetitiva. Mas repetitivo não é ruim. Se você pega essa coisa que foi repetitiva e trabalha de maneira coerente, de maneira que funcione, tudo bem. O problema é que aqui não funciona para mim também. Só que tudo isso poderia ser melhorado com os personagens. Se os dois personagens principais tivessem muito carisma, fossem muito envolventes, tivessem uma ótima química, o anime poderia se salvar, porque você iria gostar deles e a partir daí acompanhar essa obra. É só você pensar em séries repetitivas, como por exemplo doramas, que estão fazendo muito sucesso hoje em dia. Você pegar um gênero de dorama, ele sempre cai nos mesmos clichês, eles caem nas mesmas coisas. Só que por que as pessoas assistem e gostam tanto? Porque os personagens funcionam. Aqui os personagens, eles pelo menos não são chatos. Inclusive a vampira em si é bem carismática em relação à sua mudança de tamanho ao longo da obra, algumas comédias em cima dela que funcionam bem. O problema em cima disso seria mais envolvendo de cara que eles não têm uma química boa. Você não sente eles como uns grandes amigos ou como um casal futuro que pode acabar acontecendo. E isso acaba virando uma outra bola de neve, porque acaba fazendo com que você não goste deles, mas não se interesse o suficiente para assistir 12 episódios. Então, se eu comecei o anime interessado, empolgado, lá da metade para frente, do episódio 7 ao 12, eu já estava completamente desinteressado, não estava mais me importando com o que ia acontecer ali. Na parte técnica, o anime acaba sofrendo com algumas coisas também, porque eu sempre menciono isso, eu sei que para quem viu alguns vídeos meus pode ficar um pouco repetitivo, mas é bom destacar. O anime de escola, anime de romance, esse entra muito na parte entre romance escolar, que eles acabam não tendo tanto investimento do estúdio para fazer eles, porque eles preferem investir em anime de ação, anime de sekai, anime seinen, que é até shonen, que acabam precisando mais de dinheiro para poder ter mais tempo e mais detalhe na parte da animação. Então animes como esse acabam ficando abaixo. Mas mesmo assim eu não acho que é um anime que é super detalhado. Eles repetem bastante cenários, repetem bastante as mesmas imagens, então também não dá aquela ambientação marcante. Esse é aquele anime que daqui a alguns anos ninguém vai nem lembrar que existiu, porque nem marcante visualmente ele consegue ser. Ele também tem e a trilha sonora pelo menos ela é funcional, ela não é ruim nem boa. E para fechar essa parte do anime em si, eu acho que outro ponto que o anime poderia ter ido um pouquinho mais, mas ele não vai de modo nenhum, porque eu acho que ele quer ser um anime que não entre em assuntos polêmicos, seria na mensagem. Pra mim, a mensagem desse anime é bem clara. Ela ser uma vampira que não consegue sugar o sangue e ela passar na parte da adolescência é visivelmente uma mensagem sobre crescer, evoluir e amadurecer durante a adolescência. Só que eles não conseguem de maneira nenhuma trabalhar isso ao longo da obra. É uma mensagem que está lá, é usado mais pela comédia como mensagem, que eu vejo como potencial desperdiçado. Concluindo, Vampire-chan Can Suck Properly é um anime que tinha um potencial de ser interessante, ser mais engraçado, ser mais divertido e utilizar a temática de vampiro de forma diferente. Infelizmente eles não utilizaram e virou um anime bem fraco para mim, cansativo de se encerrar e que acerta em poucas coisas. E por isso que eu fecho Vampire-chan Can Suck Properly com uma nota 4 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Vampire-chan Can Suck Properly? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.